Em pronunciamento feito em rede nacional de rádio e TV, o ministro Fernando Haddad anunciou um pretenso pacote de medidas de contenção de gastos na tentativa de dar uma sobrevida ao arcabouço fiscal, ao calabouço fiscal, né? Então, dos mesmos criadores do calabouço fiscal, veio agora esse pacote de corte de gastos fajutérrimo, e o Haddad acha que assim ele vai retomar a confiança nas contas públicas. O ministro também anunciou uma ação que vai na direção contrária do corte, que é a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5 mil por mês. Todos nós aqui queremos cortar impostos, mas no momento talvez não fosse o mais indicado. E para compensar essa perda, pior ainda, ficou pior a situação ainda, porque ele indicou uma taxação maior para quem ganha acima de R$50 mil por mês, né? E o anúncio preocupou ainda mais o mercado e fez o dólar disparar. A gente viu essa semana o dólar chegando a 6,11. Né? Aquele menininho que foi acordado pela mãe, acorda, meu filho, são 6,15, é o que a gente está prevendo aí. Essa semana pode ser ainda pior. E a moeda americana chegou então a 6,11 e o Haddad tentou rebater as críticas de que houve uma desidratação no pacote de corte de gastos. Eu sei que vocês ouvem o mercado e é dever de vocês ouvir o tal mercado, mas também tem que colocar em xeque as projeções que não foram realizadas, que não foram vistas, né, que não aconteceram, as profecias não realizadas. Crescimento de 1,5%, nós estamos com um crescimento de 3,5%. Déficit de 0,8%, tirando o Rio Grande do Sul, nós estamos com 0,25%. O Rio Grande do Sul é um evento que não podia estar orçado, né? Não tinha como orçar o Rio Grande do Sul, né? Uma enchente daquela. Então, nós precisamos também, quando conversar com o mercado, pedir um pouco também, né? Assim como nós procuramos fazer uma leitura daquilo que é correto, o mercado assinalar, também o mercado tem que fazer uma releitura do que o governo está fazendo. A desgraça econômica vai além desse pacote, né? O Brasil vive uma evasão de divisas absurda, 56 bilhões de dólares já saíram do país, a inflação está subindo, está acima do teto da média, da meta, o desemprego caiu bem menos agora em outubro, a perspectiva para 2025 é ruim, a dívida chegou a 9 trilhões de reais, só que para o Lula é tudo uma questão de manter o pensamento positivo. Se a gente pensar de forma positiva, não há retrocesso nesse país. Mas se a gente ficar pensando em manchete de jornais, por gente que você nem sabe se tem capacidade de escrever o que escreve, a gente não anda. Consta, então amarra aí essa pauta para a gente, com essa situação econômica muito delicada, e se você quiser puxar também o exemplo da Argentina, do Javier Milei, que vai acertando o passo, fique à vontade. Lacombe, o Paulo Guedes sempre estimulava na gente o poder de síntese, né? Então eu vou trazer a síntese perfeita dessa pauta, né? Estamos ferrados. E quem disse isso foi o Zometo, da Cosan, que doou uma fortuna para a campanha do Lula, um dos que fizeram o L, né, e disse isso agora essa semana. Estamos ferrados. Veja, eu vou trazer alguns prints aqui para lembrar o que esquerdistas, notórios esquerdistas, disseram quando o dólar subiu em relação ao real durante o governo Bolsonaro. E tinha uma pandemia como contexto, só para mostrar que eles agora vão fazer cara de paisagem, poker face, vão dar uma de sonso, vão falar que não tem nada a ver, ninguém come dólar, o dinossauro voraz, que é o mercado, segundo Lula, está especulando ou boicotando o país, mas na prática trata-se de algo muito simples. É um governo irresponsável, perdulário, que não consegue conter a sangria fiscal, que é o maior problema econômico do Brasil hoje. A bola de neve, a dívida pública bateu 9 trilhões de reais, 9 trilhões de reais, e não tem contexto de pandemia, gente. Tudo isso porque é um governo que só pensa naquilo, gastar, gastar, gastar e aumentar tributos, taxar, 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 né? E depois reclama que o mercado não está reconhecendo a face humana do governo, a justiça social que o governo estaria buscando, né? Tudo lorota. Agora, muitos medalhões do mercado financeiro, muitos tucanos liberais, entre aspas, que fizeram o L,
estão com medo, estão preocupados e tudo mais. E eles lamentam muito que o Lula e o PT em geral não aprendem com os erros passados. Lacombe, quem não aprende com os erros passados são os tucanos que insistem em acreditar que o PT é diferente disso e que isso é um projeto deliberado da esquerda radical para destruir o Brasil. Economia e política não andam par e passo. O PT não está tão preocupado assim com a economia ruim, porque ele sabe que se ele controlar de vez o TSE, o STF, a mídia, regular as redes sociais, ele não sai do poder mesmo com a economia ruim. Não existe alternância de poder onde não existe democracia com transparência. E é isso que eles estão destruindo no Brasil junto com a economia. E quanto mais pobres, mais dependentes das esmolas estatais. Quanto mais a classe média fascista, como chamaria a negra da USP, a Marilena Chaui, né? Menos gente patriota para ir fazer manifestação golpista, não é mesmo? Então, isso é um projeto deliberado da esquerda. Quem não entendeu isso, não entendeu nada do PT. Eles vinham fazendo exatamente isso na Argentina. Eles não contavam lá com uma justiça um pouco mais independente e com um malucão libertário do Milei, né, conseguindo chegar ao poder e passar a motosserra, 30 e tantos mil funcionários públicos demitidos, tocando terror lá e colhendo os frutos, né? A imprensa toda ficou empolvorosa, disse que iam destruir a Argentina, que estava destruída pela esquerda lulista, né, com quase 200% de inflação, 40% da miséria, e hoje a Argentina vai à contramão do Brasil. É o fardo para a esquerda, né? Lembrar que existe uma alternativa. A Argentina está indo muito bem, enquanto que o Brasil tem a segunda moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar e vai piorar, né? Porque o 6,15 é promessa rapidinha aí. O Trump fez uma publicação no X esses dias, botando para quebrar em relação ao BRICS e quem for conivente com essa brincadeira de criar uma moeda alternativa ao dólar e blá blá blá. Falou, vocês vão perder o mercado americano consumidor. Não, vou sobretaxar em 100% o país que fizer isso e não sei o quê. Brincar de atacar o dólar dessa forma. Guess what? O russo lá já disse que quem teve a ideia de fazer isso, esse movimento, foi o Lula. O Lula deu a ideia. Né? O Brasil já é eixo do mal, já está assim com o Irã, levou o Irã para o BRICS. Vocês acham que o Trump vai ficar de brincadeira com o Lula, meus amigos? Então, tudo leva a crer que amanhã já vamos acordar com o câmbio talvez um pouquinho mais para cima. Por fim, vamos então às mensagens do que a turma jurássica da esquerda falava do câmbio na época da pandemia. E agora eles estão com cara de paisagem. Vamos lá, Franco, solta aí. Pode soltar um após o outro. Zeca Dirceu, quem bate 6 primeiro, dólar ou gasolina? A gente sabe a resposta e o governo é dele. Simone Tebet, o dólar passa de R$5. Não era 6, hein? Por quê? Nós temos instabilidade política e jurídica. É um governo que não garante a segurança aos investidores. Vamos lá. Sâmia Bonfim, essa está sempre preocupada com comida, né? A alta do dólar aumenta o preço do pão que a gente come no café da manhã. Talvez devesse cortar um pouquinho o pão, mas porque o valor do trigo está atrelado à moeda americana. Então, de quem é a culpa? Do presidente. Concordo, Sâmia. O que mais? Flávio Dino, de confusão em confusão, essa turma de incompetentes vai jogando dólar para cima, causando aumentos generalizados nos preços, alimento, gás, combustível, não gostam de trabalhar e ainda prejudica o sujeito que quer trabalhar. Vambora. Temos mais? Bolos. Para a maioria dos brasileiros, o aumento do dólar significa menos poder de compra. Eu adoro as aulas do Boulos, né? É o cara que descobriu a cisterna outro dia. Mas parece que para o ministro da Economia significa lucro milionário. Empresa em paraíso fiscal, é isso mesmo, Haddad? É isso, Lula? 300 milhões no exterior que o Wesley Batista depositou, segundo a delação premiada? Temos mais? Não, né? Acabou. Então, meus amigos, é um projeto de destruição do Brasil. E não queria ser o estraga-prazeres, mas está indo de vento em popa, como vocês podem notar. Tinha uma que eu usei até como mote para minha coluna da Gazeta do Povo, que é aquela artezinha. Quem chega primeiro aos R$6? A gasolina, o litro da gasolina ou o dólar? Era uma nota de dólar ao lado de um galão de gasolina correndo até uma o faixa. Zeca me mandou em que essa. se lia,
Não, e se vocês forem, eu falo isso no meu artigo para a Gazeta, está lá, a gasolina passou de R$6 também no governo Lula, foi em setembro do ano passado, então conseguiram a proeza de os dois passarem de R$6.